Obrigado. Lara, aposta aí. Bom, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Está comigo, está com vocês ou não? Amém. A gente cantou aqui, te louvarei, não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias. Isso é marca de um cristão. Isso é marca de um cristão. Eu quero falar muito nessa direção hoje. São nossas decisões, não nossas condições, que definem que batalha eu vou travar. Quanto eu vou colocar do meu físico, do meu intelecto, da minha energia, das minhas habilidades que Deus me deu, dos meus talentos. Nunca foram as condições, sempre as decisões que a gente toma. Porque as condições nem sempre dependem da gente. E Deus permite que estejamos em algumas condições que não são tão ideais quanto gostaríamos. Mas podemos ter a decisão de agradecer, a decisão de louvar a Deus, a decisão de lutar, a decisão de escolher as batalhas certas e a decisão de dizer não para algumas batalhas. Porque toda vez que eu foco em alguma coisa, focar é dizer não para N possibilidades. Não é apenas dizer sim para uma possibilidade, ou duas, ou três. Para isso eu tenho que dizer não para N possibilidades. Ontem eu estive num debate lá na Rádio 88, a gente estava falando sobre empatia e solidariedade, e eu coloquei o seguinte: até para ser solidário é uma decisão. Eu sou solidário a tudo? Vocês são solidários a tudo? Se houver uma campanha para tirar os animais das ruas, ou para isso ou para aquilo, o quanto eu e você somos solidários a essa campanha? Até para ser solidários, nós precisamos escolher qual batalha de solidariedade nós vamos lutar. Aquela família que está na Holanda, armenianos, que estão num culto lá na 7ª semana, existe uma solidariedade muito grande, porque se eles forem deportados, o que vai acontecer? O pai da família será morto. É uma possibilidade grande de isso acontecer. Então as igrejas, os pastores, alguns padres se reuniram, porque na Holanda há uma lei, que enquanto tiver um culto ou alguma coisa religiosa, a polícia não entra. E talvez nisso eu fosse solidário, talvez nisso você fosse solidário. Porque é uma escolha de sermos solidários, daquilo que Deus nos deu de escolhas nessa vida. A empatia eu posso desenvolver. É uma habilidade, segundo Daniel Goleman, é a 4ª habilidade da inteligência emocional. Eu desenvolvo empatia. Tanto é que os psicólogos começam a falar para pessoas que estão caminhando com a depressão para fazer voluntariado. E quando a pessoa faz voluntariado, quem aqui já fez algum voluntariado? Faz bem ou faz mal? Te deixa mais feliz ou mais triste? Isso a gente desenvolve, porque se eu nunca desenvolver empatia, o que vai acontecer? Eu não sou empático. O que é ser empático? É estar no bom e velho sapato do outro. É sentir as dores que o outro sente. E para isso eu tenho que ser muito neutro, eu não posso julgar, eu não posso comparar, eu tenho que ouvir a essência, eu tenho que olhar na essência, usar todos os meus sentidos na direção do outro, para que eu entenda o que o outro está passando. Vamos ler o nosso primeiro texto. Mateus 25, 14 a 30. E depois disso eu peço ao irmão ou irmã que se levante e faça uma oração para que Deus complete aqui aquilo que a nossa incapacidade humana não deixa ser colocado e que Deus quer que seja colocado nessa noite. Após essa leitura, o irmão ou a irmã se levante, por favor, e faça uma oração. Mateus 25, 14 e 30. Pois será como de 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e desconfiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saiu, abrindo uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles.
Então, aproximando-se ao que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos. Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse do Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, o que eu fiz, Senhor? Receoso, com medo, eu escondi o teu talento, aqui tens o que é teu, fiz a minha grande parte. Palmas para mim, mas não foi bem assim. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Uma oração, por favor. Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, graças te damos, Senhor Deus, por esse privilégio tão grande, meu Pai, que nos concede nessa noite, que estamos na tua casa, para aprender, meu Deus, um pouco mais da tua palavra, Senhor. Prepara os nossos corações, ó Pai, todas as pessoas que adentraram sobre esse tempo, para que tu, Senhor Deus, possa levar a mensagem, Deus, que eles estão necessitando nessa noite, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender o nosso próximo, a sermos empáticos, ó Deus, a experimentar no sapato velho dos outros, para que nós possamos, ó Deus, assim nos transformarmos, Senhor Deus, em pessoas melhores, para que diante, Senhor Deus, diante das nossas escolhas, venha, Senhor Deus, contemplar a tua luz, o teu sal, para que todos, ó Deus, que estão nos vendo, Senhor, possam sentir o Espírito de nossa vida. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Abençoe, Senhor Deus, o Vandinho que estará trazendo a palavra, Senhor Deus, nessa noite. Deus, o teu servo, Pai. Prepara os nossos corações, Senhor Deus, para receber a tua mensagem. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém. É claro que, com exceção das limitações de uma patologia psíquica ou física, tirando essa exceção importante, são nossas decisões, não as nossas condições, que nos fazem escolher as batalhas que vamos batalhar, as batalhas que vamos colocar o nosso psique, a nossa energia, o nosso tempo, a nossa dedicação em alguma coisa. São sempre isso. Às vezes a gente pensa que são as condições, mas não são pelas condições, e a gente vai lendo alguns textos aqui, e esse primeiro texto já revela isso, cara. Porque o Senhor, era um Senhor que falou para os 3 servos, ou era mais de um Senhor? Um Senhor. Porque o terceiro servo, que resolveu enterrar o talento, ele poderia falar: não, mas o Senhor que me entregou o talento era um Senhor muito bravo, era um Senhor muito exigente. O Senhor que entregou os talentos para vocês era um Senhor muito tranquilo. Mas não é esse o caso. Era o mesmo Senhor. E ainda uma justiça grande, porque Deus, segundo as suas... Hein? Opa! Cada um recebeu segundo as suas capacidades. Muito bem, João. Segundo as suas capacidades. Deus não tem exigido da gente coisas que são fora da nossa capacidade. Às vezes a gente quer projetos muito grandes, para quando tiver um projeto assim, com uma condição tal, quando acontecer isso, eu vou e tal. Não é isso. Era um talento. Aí tem aquela história que cada talento é 50 quilos de ouro e tal, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas esse servo tinha a mesma informação dos outros 3 servos. Porém, a interpretação dele foi que apareceu uma ameaça na cabeça dele. Para os 2 primeiros servos, uma grande oportunidade de empreender, de investir os talentos, de colocar a sua energia, de colocar a sua força, de colocar o seu ser, a sua alma no negócio.
para esse terceiro servo uma grande ameaça. E é assim que acontece com a gente. É assim que acontece. Não é a nossa condição, é a nossa decisão em fazer daquilo que Deus permite que a gente faça. E aqui é o que o texto diz. Há pouco tempo houve um acidente, acho que eu já até falei isso aqui, com a Chapecoense, foram 71 sobreviventes, e 6 sobreviventes e 71 faleceram, 71 pessoas, de tripulantes, jogadores de futebol, repórteres e tal. Uma tripulante colombiana, ela resolveu se trancar no quarto. Ela ficou traumatizada. Ela enterrou o talento. Para ela, se vocês buscarem na internet a entrevista, ela eu não posso ver o escuro, sabe? Eu não posso ver nada, eu não posso ver gente. E ela ficou traumatizada com a situação. Os outros 5, um virou escritor, outro está dando testemunho por aí, outro voltou praticamente a jogar. A mesma situação, com interpretação totalmente diferente. Então isso existe. Isso que a parábola dos talentos conta é uma grande, apesar de ser uma metáfora que Jesus está colocando, é uma grande verdade até hoje. Naquilo que é uma mesma informação, a interpretação diferente, e dessa interpretação sai a nossa decisão. Tem um outro texto que a gente vai ler agora, sobre Davi. E aí agora eu gostaria que vocês colocassem um pouco, para pensar em 2 palavras. Condições favoráveis, dois jogos de palavra, né? As condições podem ser favoráveis ou correto? Não é assim? Quantas coisas a gente faz com as condições favoráveis? Alguém já fez? Sim ou não? Alguém já fez com condições desfavoráveis? Sim ou não? Sim. E quantas vezes você teve condição favorável e não fez? Também já aconteceu? Comigo já, contigo já? É por aí. Mas vamos lá? 2 Samuel 11, de 1 a 17. O texto é grande, mas nós vamos ser fiel aqui. E eu tenho certeza absoluta que tem gente aqui que não está tendo tempo de ler a Bíblia em casa. Aqui nós vamos ter esse tempo. 1,17, vamos lá? Eu vou ler o versículo 1, vocês leem o 2, eu leio o 3, 6 e o 4. Mas eu quero ver vocês lendo um pouquinho mais rápido. 2 Samuel. 11, de 1 a 17. Está aqui. Vamos lá? Eu leio e vocês leem. Eu quero ver vocês lendo um pouquinho mais rápido para participar comigo, tá? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Olha só. Os reis costumavam sair para a guerra. Lembre-se disso. Eles iam para... O que Davi fez? Então vamos ver agora. Davi já não começa bem o negócio. Ele enviou Davi a Joabe... Enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou onde ele deveria estar? Isso é uma decisão? Não é uma condição? Muito bem, podem ler o 2, por favor. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Vocês? Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e respeitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. O que acontece? A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Vocês? Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi. Quem era Urias? Marido da... olha só, a situação começa a se complicar, hein? Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Vocês? Depois disso, Davi disse, desce a tua casa e lava os pés.
Teve até presente agora, hein? Que coisa, hein? Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Vocês? Fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desces à tua casa? Rapaz, vai para a sua casa, porque eu estou precisando arrumar um negócio que eu arrumei aí, um problema que eu causei, vai ser um negócio, vai ficar feio. Vai lá, deita lá com a sua mulher, porque aí você vai ser o pai dessa criança, não é assim? Respondeu Urias a Davi: olha só, mas olha com quem que ele foi se meter. Olha com quem que Davi foi se meter. Um cara que tinha uma decisão muito melhor que a de Davi nesse momento. A decisão dele foi outra, ó. A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre, e eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Nada disso. Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Vocês? Então disse Davi a Urias: demora-te aqui hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aqueles dias e os seguintes. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. Olha só, é um erro atrás do outro. Quando a gente toma uma decisão errada, isso é igual tarefa. A pessoa fala assim: então, eu preciso cuidar da saúde. Isso é uma tarefa muito subjetiva. O que você tem que fazer? Eu tenho que ir ao médico, também é subjetivo. O que você vai fazer primeiro? Eu vou marcar o médico, aí depois eu vou no médico, aí depois eu vou ter que fazer o seguinte: ele vai marcar os exames, eu vou fazer o exame, aí depois eu tenho que voltar no médico, aí depois eu vou fazer o que ele manda eu fazer. Quer dizer, não é uma tarefa, são 5 tarefas. É mais ou menos com esse problema aí, ó. Fez uma escolha errada, o que vai acontecer? Vai desencadear uma série de problemas. Bom, eu já li o 13? São vocês? Sou eu, né? O exemplo sou eu. Davi o convidou, não, já li, né? É vocês agora o 14. É porque eu não terminei o 13, mas vocês entenderam, vocês são inteligentes. Vamos lá, 14. Escreveu na carta dizendo: põe de Urias. Agora sim, agora já veio um problema maior. Já não bastava, né? Escreveu, tem gente, é incrível, né? Parece, não é Davi, não é possível, Davi fez isso? Fez. Escreveu na carta dizendo: põe de Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido É isso mesmo? É isso mesmo. Vocês? E 17 para terminar. Falta 17, Lara. Não tem 17, como é que vai ler 17? Juntou 16 e 17, é verdade. Vai lá para mim, Lara, no 12, de 1 a 15, vamos ver como é que acaba essa história. Acabou não, gente? Ué, pensa que é assim? Escolha errada, vai dar tudo certo? Não dá não. O Senhor enviou Natã a Davi. Daí vem a resposta de Deus, né? Chegando Natã a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre, tinham rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, Davi, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado, de seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Davi era rei, né? Ouvindo esse negócio aí, ele era um juizão, né? O cara que decidia quem ia viver, quem ia morrer ali, né? Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser... o que Natã fala para ele? Aí que ele não esperava. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Você é o homem que podia ter quantas concubinas quisesse. Você é o homem que podia ter quantas quisesse. E se lhe faltasse alguma coisa,
O texto continua, a gente vai cortar esse texto, viu lá? Se faltasse alguma coisa, eu colocaria para você, Davi. Mas você quis algo que você não podia ter. E o que acontece se a gente seguir o texto? Esse filho de Betseba, que é o filho de Davi, morre. Olha o que são as escolhas. E aí, voltando naquela primeira colocação, naquele jogo de palavras, decisões podem ser favoráveis, ou as condições favoráveis ou desfavoráveis. E mesmo assim, a gente pode decidir em fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Davi tem condição favorável para ter a mulher que ele quisesse, desde que fosse solteira. Mas ele quis a casada. Vai levando para a tua vida, meu irmão. Porque quando eu estava estudando esses textos e esboçando essa mensagem, eu fui levando muita coisa para a minha vida. Vai levando para a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é espada. Ela tem que falar, porque é a vontade de Deus. Não é à toa que isso está aqui, não. Não é à toa que isso está aqui. Então Natan dá o recado da reprovação do próprio Deus. Nunca foi as condições, meus irmãos. Nunca foram as condições, e sim as nossas decisões. As nossas decisões. Quando eu resolvo olhar para dentro de mim e fazer uma autoconsciência das lutas, das batalhas que eu tenho travado na minha vida, talvez eu entenda que algumas batalhas eu deveria largar. Eu não deveria nem pegar. E talvez eu entenda que algumas batalhas eu deveria travar. E eu não tenho travado. O que nós estamos fazendo com a vida? Com esse dom maravilhoso que Deus nos deu? Essa é uma pergunta que deve ser feita. Alguns dizem que vão tomar uma decisão assim que as condições ideais chegam. Pura ilusão. Pura ilusão. Porque as decisões independem das condições. As decisões independem das condições. Lembra do Bill Clinton, né, o presidente americano, que teve um caso extraconjugal? Ela era o que? Secretária? Mônica, não seja, secretária dele? Como que um cara, 24 horas vigiado pela imprensa, por não sei quem, consegue um espaçozinho na agenda e com a mulher para outro? Como que consegue isso? Já pensou? Mesmo se quisesse, como consegue? Tem condição para fazer isso? É fácil? Um presidente da maior nação, do líder mundial, fazer isso? É fácil ou não? Quem acha que é fácil? Quem acha que é difícil? Vamos levantar a mão. Quem acha que é difícil? Então qual é a condição? Uma condição desfavorável. O que o cara vai? Vai lá e faz. A pessoa vai lá e faz. Porque é uma decisão. Agora vamos ler sobre José. Vamos mudar um pouco a página. Não é verdade? Vamos agora ver uma condição desfavorável também. Vamos ler José? Quem gosta de ler José aqui? Sobre a vida de José? Levanta a mão, quem gosta? Gente, eu vou falar, vocês estão com a mão muito cansada, hein? Se é o braço, se é a mão. É que para levantar a mão tem que levantar o braço, né? Entre a mão e né? Tem o braço. Então, quem gosta de José? Opa, vamos lá. Vamos lá, Lara. Gênesis 39, de 1 a 9. Bom, vocês sabem a história de José. Qual é a situação desfavorável de José? José foi... O que os irmãos dele fizeram com ele? Venderam ele. Se é favorável ou desfavorável? Se é bom ou é ruim? É bem ruim, né? Ah, mas eu tenho aprendido tanto, meus irmãos. Tenho aprendido tanto. Às vezes a pessoa reclama. Ela pode reclamar. Você está falando isso porque sua mãe não te deu para alguém.
Você está falando isso porque você não foi pobre como eu fui. Você está falando isso porque você tem as duas pernas. E pode vir qualquer coisa. Mas qual é a questão do julgamento e da comparação? Eu posso falar para essa pessoa: você não sabe se a tua mãe tem te dado, se é 100% de amor ou se é 1000% de amor. Não é verdade? A gente não tem como julgar, não tem como ter empatia por alguém e entrar julgando esse alguém, e entrar querendo comparar com a vida do outro. Mas sempre dá para ter uma decisão na direção da gratidão. Hoje a gente teve de manhã, na escola dominical da nossa classe, o Luiz deu uma lição hoje maravilhosa, saímos de lá realmente muito felizes com a lição. E a gente estava vendo isso. Às vezes, a gente não entende que Deus desenha uma história toda para a nossa vida. Às vezes nós estamos num ponto da história. A gente está num ponto da história. A gente não entende a história toda. Mas a gente se desanima às vezes pelo ponto que a gente está na história. A história não está escrita. E a gente estava fazendo essa comparação lá. Às vezes, não é, minha irmã? Às vezes o artista está desenhando o quadro ainda. E quando você olha, você não entende nada. Quando isso acaba, fica uma maravilha. É igual fazer música. Você que é da área de música, os irmãos aqui, construiu uma música, tem hora que fica ridículo. No começo você não entende nada, mas está ruim, depois fica bom. A gente tem que entender a história toda. José teve essa capacidade de entender isso. Vamos lá? Gênesis 39, 1 a 9. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, isso já lá na frente, tá, meus irmãos? Comandante da guarda, ele já está lá com Potifar, depois de uma série de problemas, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. De repente, esse versículo já questiona a mente da gente. Mas o Senhor estava com José. Então é por isso que José tomou as decisões corretas? O Senhor não estava com Davi, não? Estava ou não estava? Então, não é? É a mesma situação. Então, logrou José mercê perante a ele, a quem servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo que tinha. E o texto continua: e desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com o que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Você já confiou em alguém tão profundamente como Potifar confiou em José? É uma confiança, não é? Muito grande, não é? Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. José era casado ou solteiro? Ele foi lá querer ficar com a mulher ou não? Quem que veio a ele? Talvez essa fosse uma condição que José pensasse: essa é favorável. Não sei. Não fui eu que fui lá. Ela que está vindo. Eu sou solteiro, quem é casado é ela. Mas aí ele, porém, recusou-se e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que é em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Pecaria contra Deus. Aqui José é muito perfeito, a colocação dele é muito perfeita. Porque, em primeiro lugar, eu me coloco para agradar a quem? A Deus. As minhas decisões têm que estar na direção dele. Não é assim? E quando eu coloco as minhas decisões na direção de Deus, todas as coisas vão bem. Não é assim? Muito bem. Hebreus 11, 6 diz o seguinte. Não está aí não, Mara.
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Porque essa coisa de dizer que tem fé, às vezes é muito fácil. Se cremos realmente que Deus existe, que Ele é criador de todas as coisas, que Ele te fez e me fez, que Ele sabe de todos os meus pensamentos, que sabe de tudo que vai acontecer, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não tenha nenhuma ideia, que sabe mais do meu passado do que eu mesmo, porque a minha memória ainda é fraca. Não sei aqui quem tem memória muito boa, não é meu caso não, mas eu sei das coisas importantes. Deus sabe de tudo, das importantes e das não tão importantes. Se cremos nesse Deus, temos que agir igual José ou igual Davi agiu? Igual José. Davi parece que se esqueceu desse negócio. Davi parece que teve um lapso de memória para cometer um erro daquele. E o pior, irmãos, ou o melhor, ou essa opção que Deus nos dá: todos os dias nós tomamos decisões. E nem todos os dias estamos diante de uma mesma condição. Nós tomamos decisões nos negócios, na empresa que a gente trabalha, nos nossos relacionamentos com o nosso marido ou com a nossa esposa, nos relacionamentos com os filhos, nos relacionamentos com os pais, nos relacionamentos com os nossos funcionários, com os nossos patrões. Todos os dias tomamos alguma decisão. E talvez fosse muito, muito, muito importante, isso mudaria muito a nossa história. Se a gente todo dia, ao se deitar, a gente fizesse algumas perguntas. O que eu fiz hoje, que se eu pudesse voltar atrás, eu não faria novamente? O que eu me arrependo de ter feito hoje, que se eu pudesse voltar atrás, eu não faria? Talvez eu fui rude com alguém, né? Talvez eu fui injusto com alguém, talvez eu fui desonesto com alguém, talvez eu esqueci por um momento que Deus está vendo tudo. E eu posso fazer mais uma pergunta: o que eu posso fazer amanhã? O que eu prometo, pelo menos 3 ações para fazer amanhã, que se eu fizer, vai impactar a minha vida de modo positivo diante de Deus? O que eu posso fazer amanhã, que se eu fizer, vai impactar a minha vida diante de Deus? Talvez uma pequena coisa. E amanhã, de novo, eu avalio. O que eu fiz hoje, se eu pudesse voltar atrás? E talvez assim a gente comece a trazer para o lado racional toda a nossa emoção e equilibrar essas duas coisas. Para entender que muitas coisas, às vezes, eu quero pela minha emoção de querer. Não é? Pelo meu egoísmo de querer. E não pela empatia de sentir a dor do outro. Não pela solidariedade de travar batalhas que valem a pena na direção de Deus. E talvez assim eu faça a minha parte mais bem feita. Porque a parte de Deus é bem feita ou não? É perfeita, não é bem feita, é perfeita. Bom, daí, em Gênesis 39, 19 a 20, acontece uma coisa. José, mesmo fazendo o que tinha que fazer, o que acontece com ele? A mulher vai, apronta lá, arruma, né? E olha o que acontece com José. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Aí ficou ele na prisão. José faz tudo certinho. E o que acontece? Justiça ou injustiça? Hein? Injustiça. Às vezes nós vamos fazer as coisas da maneira que tem que ser feita. E nem sempre vai dar certo.
Porque a nossa visão é curta, a gente vê um pedacinho da história, quem vê a história toda é Deus. Porque olha o que vai acontecer, a Lara vai me ajudar, a gente vai lá para Gênesis 41, né Lara? A Lara é fera mesmo, ela já está lá, cara. Isso que é bom demais. Daí nesse pedaço tem o copeiro lá que foi beneficiado por José, lembra? Que ele vai lá e José revela um sonho dele, ele volta e começa a trabalhar com o faraó. Então o faraó mandou chamar a José, porque daí esse copeiro lembra, faraó um sonho, os adivinhos não conseguem revelar, ele fala, tem um cara lá na prisão. Por que José foi preso? Tinha um objetivo. A gente só vê um pedacinho da história. Deus sabe a história toda. Por isso que nós temos que ser gratos sempre. Se você quebrou sua empresa, seja grato. Se você está desempregado, seja grato. Alguma coisa tem nisso aí. Se você está fazendo a sua parte, faz a sua parte. Não se preocupe com a parte de Deus. Faça a sua parte. Então o faraó, já li isso. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi para apresentar-se a faraó. Depois que ele estava lá na prisão. Vamos continuar, Lara? 41, 37 a 44. Depois que José revela o sonho de faraó, o que acontece? Estão acompanhando a história? A história está dando para acompanhar direitinho? Às vezes eu sou bem rápido assim, mas é porque eu tenho tempo limitado. O conselheiro foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais, disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão, e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, e depois ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e chamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda faraó a José, eu sou o faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Vamos pular para o capítulo 42, 7. Não estava ainda completada a obra. Ainda tinha coisa para acontecer. Que aí José, vem os seus irmãos, o povo passando fome, vai lá onde que está José. Reconheceu, porém, não se deu, vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente, lhes perguntou, de onde vindes e tal? Responderam, da terra de Canaã para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o conheceram. É um negócio fantástico. O cara é vendido pelos irmãos, né? Ele vira escravo, depois ele faz uma coisa boa e acontece uma coisa ruim, aí ele vai para a prisão. Na prisão ele conhece as pessoas que vai parar lá no faraó. O faraó faz dele um cara do governo. 45, 1 a 8. Vamos ler só um pedacinho. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de faraó, e disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Você imagina? Agora José também tinha um poder grande. E aí os caras chegam na frente dele. E ele fala, eu sei, vocês são meus irmãos, eu sou o José. Eu estou aqui. Bom, ferrou, nós vamos morrer, né? Não é? O que podiam esperar? Bom, aí José fala, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Imagina os caras chegando, né? Deve ter chegado calmo, né? Então diz, se às vezes um filho chega, quando você vai chamar a atenção, já chega meio assim, né? Imagina esses caras aí.
Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Vamos continuar? Agora, pois, não vos entristeçais. José já logo avisa, fiquem tranquilos. Nem vos irriteis contra vós mesmos, nem se culpem. Por quê? Por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, quem me viu aqui, adiante de vós, foi quem? Deus. Sabe por que vocês podem ficar tranquilos? Porque eu sei quem é Deus. E Ele escreve uma história toda. Quando vocês me venderam, era só um pedacinho da história. Não era toda a história. E eu quero fazer parte da grande obra de Deus. Por isso, vocês fiquem tranquilos. Nem se culpem. Porque isso tinha que acontecer. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para quê? Vamos ler junto? Para a vossa sucessão na terra, e para vamos ler de novo 7? Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Lá em 46, 29, Lara, José se encontra com seu pai. O pai de José, quando José partiu, que para ele estava morto, o pai de José não foi mais a mesma pessoa. Jacó não foi mais a mesma pessoa. Ele sofreu demais. Eu não sei se aqui alguém já perdeu um filho. Perder um pai não é fácil. Perder uma mãe não é fácil. Perder um irmão não é fácil. Perder um filho deve ser ainda menos fácil. Concordam comigo? Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, Jacó. Seu pai, Agózio, apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim longo e longo tempo. Disse Jacó a Israel, novo nome dele é José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Deus é o Deus de toda a história. Eu não sei que situação você está vivendo. Eu sei a minha, e às vezes eu tento entender a minha e fico me questionando tudo, o que eu poderia ter feito, o que eu não fiz, o que eu deveria, o que eu vou fazer no resto da minha vida, de hoje em diante. E eu tenho minhas crises, e vocês têm a de vocês. Mas quando eu leio a palavra de Deus, diferente de todos os outros livros que eu leio, eu fico com uma esperança muito grande. Eu fico com um contentamento muito grande. E eu começo a ficar ciente que talvez amanhã não seja tão fácil, mas que Deus escreve uma história completa da minha vida. Que Deus escreve uma história completa da minha família. Que Deus tem o controle de todas as coisas, como teve o controle na vida de José. E a condição de José não era nada favorável. Não era nada favorável. E deu tudo certo ou tudo errado? Hein? Tudo certo. Bom, quantas decisões José tomou e em que condições tomou essas decisões? Essa pergunta deve ser feita. Eram super desfavoráveis. Josué 24, 14 e 15, lembram da decisão de Josué? Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu decido, eu e minha casa servirei ao Senhor. Não era uma condição, era uma decisão. Eu vejo que muitas vezes a gente confunde o que é o papel de Deus e é o nosso papel. Isso causa uma crença muito negativa e muito reativa. Ao invés de proativa, na direção de algo que eu tenho que fazer, eu me paraliso. Como aquele servo que enterrou os seus talentos. Porque numa mesma situação, eu tenho 3 decisões a tomar.
A decisão ela pode ser inteligente. Qual é a decisão inteligente? É a melhor opção de todas as escolhas que eu tenho. A decisão também pode ser desinteligente. A pior decisão diante de todas as escolhas que eu tenho. Ou ela pode ser negligente. Eu não tomo decisão nenhuma. E me parece que Jesus fala que ser negligente não é uma boa decisão. Não sei se parece a vocês. Eu tenho duas convicções muito fortes sobre o perdão e sobre a decisão. O perdão não é uma escolha nossa. Não é eu quero, eu vou. Não, eu tenho que perdoar. Porque Jesus fala no final da oração: se vocês não perdoarem, meu Pai. São palavras de Jesus. Eu não quero entrar em teologia presbiteriana ou batista, eu quero falar as palavras de Jesus. Eu não sou teólogo. E outra coisa que eu tenho uma convicção muito grande é as decisões que eu tenho que tomar. E saber que eu tomo decisão sim. Se eu achar que não, eu não vou, não. Eu tomo a decisão de ser negligente. A decisão de não tomar decisão nenhuma também é uma decisão. Melhor que seja a decisão inteligente. A melhor opção. Nem sempre eu vou tomar uma decisão inteligente. Eu já cometi muitos erros. Eu sei disso. Eu já fiquei revoltado com coisas porque eu não entendia no momento que Deus é Deus de uma história só. Eu já tomei decisões desinteligentes e vocês também. Alguém aqui já tomou decisão não inteligente? Decisão errada? E alguém aqui já foi negligente? Eu também. O bom de conversar entre irmãos, entre pessoas, é isso. A gente sabe que não é perfeito, mas sabe qual o caminho que a gente tem que ter. Porque a gente tem a palavra de Deus. Se não tivesse essa palavra de Deus, eu estava falando só do que eu penso, mas eu falo do que eu penso com uma baliza, com um esqueleto aqui. Nós já estamos encerrando, meus irmãos. Por favor, me deem só mais uns minutinhos, que não vai demorar. Quantos já tomaram decisão em detrimento de situações favoráveis ou desfavoráveis? Quem aqui já casou sem ter um salário ideal para ter casado? Levanta a mão, por favor. Quem aqui se casou e quando se casou não tinha um salário ideal para ter se casado? Pode levantar, eu fui dele. Levanta. Não, Ronaldo, você tinha todas as condições? Você casou falido? Então levanta a mão, cara, me ajuda aí. Casou falido. A condição era boa para casar? Mas você casou. Quantos aqui já tiveram filhos sem ter condição material ideal? Levanta a mão, Ju. É isso aí. Eu escrevi aqui, eu vou ler para não esquecer, né? Quantos aqui já fizeram uma viagem muito cara sem ter condições de ter feito? Eu vou fazer uma coisa. Cara, quando a mulher quer, é muito difícil. Ela arruma dinheiro. Ela arruma. Quem aqui já pegou um empréstimo sem ter condição ideal para pagar? Vocês estão percebendo que não são as condições, são nossas decisões. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Quem aqui já abriu um negócio sem ter condição nenhuma? Rapaz, se eu contar minha história, vocês vão chorar. Oh, meu Deus do céu. Difícil. Nós temos gente aqui empreendedora. Nossa igreja é uma igreja muito rica, né? Nós temos aqui tantas profissões. Eu fico às vezes triste, irmãos. Né, Joel? A gente conversa muito, Ronaldo. Fico triste. Como que a gente poderia ter decisões melhores aqui, né? Como que a gente poderia realmente ser uma igreja mais relevante para o bairro? Como que a gente poderia fazer tanta coisa, mas a gente toma a decisão da negligência, né? A verdade é essa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Hoje mesmo a gente estava conversando de alguém na nossa classe que conseguiu ser primeiro lugar numa prova que ele fez, e ele não esperava isso. Por ele não tinha condição para ter isso. Quando ele viu, na prova ele foi o último.
Mas no comportamento, quando foram fazer o teste comportamental, ele saiu de 11º, só tinha 11 vagas para primeiro. Oi. Às vezes a gente pensa que o peso é só para um lado. Não é, não. A nossa mente é racional e é emocional. E quando a gente se deixa levar só pelo raciocínio lógico ou só pela emoção, a coisa não dá certo. A gente viu aqui. Davi se levou pelas emoções. José já equilibrou a emoção com o raciocínio lógico. Deus está vendo, cara. Isso é lógica. Não é? Quando Paulo faz, renovai-vos a vossa mente, que é o vosso culto racional. Você tem que trazer o raciocínio, a lógica. Se você for só pelas emoções, se também não tiver emoção, for só lógica, também não tem que equilibrar isso. Sempre foram nossas decisões e não as nossas condições, meus irmãos. Talvez alguns de nós aqui estamos esperando as decisões, as condições perfeitas para tomarmos alguma decisão de investir num relacionamento melhor com o cônjuge. Quando eu tiver a condição correta, eu vou investir nisso. Um relacionamento com o filho, um relacionamento com as pessoas, de servir. Uma decisão intelectual, de parar de ver tantas coisas que me levam para a área circunstancial da minha vida e me tira das coisas importantes que eu tenho que fazer nessa vida. E talvez eu tenha que investir no meu intelecto, de parar com essas coisas circunstanciais, de muito grupo de WhatsApp, de muita coisa que não me leve a nada, para que eu seja um profissional melhor, para que eu seja um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Talvez não exija a condição ideal. Talvez você não tenha dinheiro para comprar um livro que vai te falar. Esses dias eu estava lendo o livro do Ricardo Agreste. Como foi enriquecedor aquele livro. E fala um pouco sobre isso que eu estou falando aqui. E nós somos a média das coisas que a gente lê. Nós somos a média das pessoas que a gente anda. Em detrimento da situação, da condição, sempre podemos tomar decisões melhores.